Aqui no Âncora nós estamos conversando a respeito do livro de Esdras. E Esdras fala sobre o tema da restauração, a, a volta do povo de Deus para a sua terra santa, de volta para casa, de volta a poder sonhar, a poder viver onde eles gostariam e queriam viver. Então, na semana passada nós vimos que a primeira leva, a primeira repatriação, foi a geração dos pioneiros, ela é governada pela liderança de Zorobabel, uma pessoa que nós não temos muita familiaridade, mas ele é neto do rei Joaquim de Judá, e ele então é o líder dessa primeira leva de judeus repatriados, são os pioneiros. E nós vimos então que Zorobabel recebe de Deus várias intervenções que nós estamos chamando aqui no Âncora de restauração. É uma ação divina da graça, da sua misericórdia, em cumprir a palavra que ele havia dado já para o profeta Jeremias, que o exílio duraria 70 anos e após esse tempo Deus restauraria o seu povo, restabeleceria o seu povo, daria para eles novamente a terra. E hoje nós queremos conversar um pouco sobre a continuidade dos textos no livro de Esdras, falando que Deus promove a restauração, mas nós temos que entender que dentro dos planos e da permissão e da soberania de Deus, mesmo quando Deus está restaurando o seu povo e manda esse povo reconstruir o templo que fora queimado por Nabucodonosor, ali a cidade toda foi queimada, no capítulo 4 de Esdras, o subtítulo que é dado para esse capítulo é assim: a oposição à obra. Mesmo nos tempos onde você é agraciado por livramentos especiais de Deus, que nós estamos chamando aqui de restauração, mesmo nos tempos de livramento da graça, nessa terra e nessa vida, ou seja, no nosso contexto e realidade, haverá sempre a realidade da oposição, dos enfrentamentos, dos reveses, dos inimigos, dos adversários. E a palavra bíblica, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ela não esconde o fato de que quem está sendo abençoado por Deus enfrenta oposição. Oposição, às vezes feroz, cruel, grande oposição. Então, tem esperança, no sentido de que Deus sabe as oposições e os enfrentamentos que você tem vivenciado. Deus sabe o tamanho do seu inimigo, do seu adversário. Deus sabe a ansiedade e a inquietação que dá no seu e no meu coração frente a esses desafios da oposição. Oposição é alguém ou alguma coisa que está contra nós. É um enfrentamento, é um desafeto, às vezes que são pessoas que estão fazendo força e estão nos cercando muitas vezes, estão nos perseguindo ou simplesmente, de uma forma espontaneamente, nos rejeitando, nos deixando de lado realmente. Eu e você, mesmo na presença abençoadora de Deus, do Senhor Jesus, precisamos entender esse fenômeno, essa realidade da oposição às nossas vidas. Ela é mais comum do que nós gostaríamos que fosse, e ela é mais surpreendente, porque no capítulo 4 você vai ver algumas características da oposição espiritual aos planos de Zorobabel de reconstruir o templo. No capítulo 4, então, do livro de Esdras, diz assim: quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias.
Vamos ajudá-los nessa obra, porque nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. A primeira característica dos inimigos aqui, do povo de Deus e de Zorobabel e dos outros líderes, é uma oposição extremamente ardilosa, né? Eu pude chamá-la assim de uma oposição de sedução sutil, sorrateira, ardilosa, astuta. É aquela oposição que diz para nós que nós somos irmãos, eu sou seu melhor amigo, nós somos um time, nós somos uma equipe. É aquela oposição que você ouve e vê e ela se põe mentirosamente como aliado. Veja, esses povos vizinhos ali são samaritanos, são povos que estão vendo essa volta dos judeus para sua terra com preocupação. Eles estão reconstruindo o templo, e o templo é a identidade do Deus da nação, da força da nação. Essa nação vai se erguer e poderá ser uma nação forte novamente. Então, a oposição, muitas vezes na nossa vida, chega disfarçada, não é? Ela chega de uma forma como se fosse um ilusionista, né? Uma ilusão, chegando dizendo que eles buscam o mesmo Deus. Mentira, eles têm outros deuses. Eles jamais foram dedicados apenas ao Deus de Israel. Mas eles dizem, vamos ajudá-los na obra, porque buscamos o Deus de vocês. O interesse parece ser bonito, genuíno, a fala amaciada. Parece que eles querem entrar para dentro do contexto de Zorobabel e dos seus líderes para poder claramente impedi-los de continuar a construção do templo de Jerusalém. Lembra que o templo foi destruído por Nabucodonosor, foi queimado. O templo de Salomão, né? É o templo de Jerusalém. E nessa prontidão de adoração, de ajuda, de voz macia, parece que porque a gente está vendo uma coisa aparentemente muito bonita, muito possível, eles precisavam realmente de ajuda, e se essas nações vizinhas estão querendo ser aliadas, que mal tem? A verdade, o mal é que Deus falou para eles construírem. E já havia dado os recursos através do rei Ciro, decretando a volta de 518 utensílios do templo, dando ouro, dando prata, dando animais, dando comitiva e liberando. Então, é importante registrar aqui a resposta de Zorobabel no versículo 3. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias responderam: não compete a vocês a construção do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme o rei Ciro da Pérsia nos ordenou. É difícil ter esse discernimento, né? Como que se tem discernimento de que se é uma coisa sorrateira ou uma coisa verdadeira? Se é uma sutileza sedutora ou é um apoio real e verdadeiro? Você fica sempre no discernimento, dependendo da graça de Deus e naquilo que você já sabe que a palavra de Deus traz para você. E eles tinham essa certeza, primeiro que eles entendiam que essas nações nunca foram amistosas e nunca adoraram ao Deus verdadeiro, Deus de Israel. Segundo, que eles tinham uma ordem clara, que era para construir através dos recursos que Deus já havia proporcionado. O povo, aqueles que são de Deus, o povo de Deus, aqueles que são designados por Deus, que deveriam cumprir essa missão. Essa obediência radical à palavra de Deus, ao mandamento de Deus, exemplificando como edito do rei,
Ciro, que deu os recursos, fecha a porta para esses opositores. Fecha a porta para aquilo que é uma insinuação, uma meia verdade é mentira. Isso aqui é uma mentira vestido de verdade. Então, nas nossas vidas, muitas lutas que nós vamos enfrentar e muita oposição é porque aparentemente nós somos seduzidos mesmo por diferentes tipos de propostas, somos seduzidos pelos nossos próprios desejos que às vezes se distorcem e se permitem ser enganados, né? Lembro sempre de uma frase que a gente ouve muito nas conversas, mas que mal tem, né? Que mal isso vai ter para minha vida espiritual? Mas que mal tem às vezes uma pequena concessão, um pequeno espaço para dúvidas. Vou deixar isso rolar um pouquinho, vou ver onde isso vai dar. Essa pequena permissão, essa tirada do limite, vai fazer um efeito grande no sentido de destruir aquilo que Deus tem para nós, vai tentar atrapalhar os propósitos e planos de Deus para a sua e para a minha vida. Então, se há uma palavra clara de Deus sobre algum assunto no seu coração, diga não aos desejos do outro, à vontade do outro, aos seus próprios desejos. Dizer não é a maior das liberdades, né? Quando nós dizemos não para nós mesmos. E a palavra, assim, tentação, tem sempre esse contexto de sedução, de algo aparentemente, que mal tem esse fruto proibido, né? Desde o Éden, e na imagem da serpente astuta, nós podemos às vezes ouvir vozes e desejos nossos ou de outros, e retardamos o não. Não vamos aceitar a ajuda de vocês porque Deus nos deu uma mensagem clara. Nós que temos essa missão de reconstruir o templo. Mas a oposição não acaba porque Zorobabel diz não. O texto continua com uma segunda iniciativa de oposição, de tirá-los dessa missão de construir o templo de Jerusalém. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá. Versículo 4, parte A. Desanimar o povo de Judá. Muitos de nós somos extremamente afetados pela a interação humana, pela influência, né? Essa coisa de nós sermos sociais, todos nós vivemos em coletividade, todos nós precisamos de pessoas, todos nós queremos quebrar a solidão, todos nós precisamos de apoios, todos nós vivemos desejosos de termos afetos uns com os outros, né? Aliás, a Bíblia defende tanto a comunhão do povo de Deus, e quando a gente passa por pandemia e tem as restrições, sente-se muito na alma essa dor. E é por certo que a segunda tentativa dos opositores de Zorobabel era começar a colocar argumentação contrária à obra. Olha, o material está difícil, a construção, vocês vão ter que doar mais recursos, essa obra vai ser longa demais, vocês não estão construindo suas próprias casas, tem que construir a casa do seu Deus, olha só os recursos que poderiam ser postos para vocês, tá? E você vai vendo, se você ler dois profetas contemporâneos, que Ageu principalmente, né? E Ezequiel, que eles estão sempre tentando incentivar o povo a não desanimar por essa oposição dos povos vizinhos, dessas falas que constantemente querem desvirtuá-los da construção. No capítulo 5, eu vou ler um pouco sobre isso. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, olha aqui, os dois profetas,
Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome de Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e o ajudavam. Esses dois profetas, o Ageu e o Zacarias, foram dois profetas que estavam nesse período da história sendo a voz de Deus para que eles não desanimassem. A palavra de Deus dada aos servos de Deus para beneficiar todo o povo de Deus, para que eles não desistissem, apesar da crescente oposição que colocava semente, semeava a frustração, a decepção, o desânimo. E o desânimo derruba, realmente. Se você começar algo na sua vida e dar ouvidos, às vezes, ao seu próprio desânimo, aqui no caso, aqueles que estão à volta de você, possivelmente você vai paralisar. Uma terceira estratégia desse grupo de oposição está no versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Para que não continuasse a construção e aterrorizá-los. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, outro rei da Pérsia, certo? Você percebe que esse aterrorizar vem através de suborno, né? Vem através de compra de pessoas, compra de funcionários, para que o plano fosse realmente frustrado, né? Não só desanimavam, como conseguiam, através de propina, fazer uma oposição severa e cruel contra a construção, contra a restauração desse povo. Nós também vamos passar por oposição real, concreta, seja através de medos, seja através de pessoas colocando empecilhos no seu caminho, sejam vozes desqualificando você, sejam pessoas dizendo que o gigante é grande demais, você não vai conseguir, nem com Deus você vai vencer essa oposição. Mas lembre-se, nenhuma oposição há aos que estão em Cristo Jesus que seja o maior do poder que Jesus Cristo tem. Nenhuma oposição vai vencer o Filho de Deus se ele permanece na palavra, e se os planos de Deus são para que haja restauração, ela acontecerá na nossa vida. Os planos de Deus não podem ser frustrados, mas os planos de Deus, tanto os inimigos do cristão, como a carne, o diabo, as pessoas, eles irão se opor. Não há como proibir a existência de enfrentamentos. Adversários, inimigos e desafetos, oposição você vai ter na sua vida. Ah, mas eu não mereço, isso não é justo, a gente fala. Mas Deus, como é que o Senhor está deixando essas pessoas falar? Tamanha calúnia, tamanho comentário, tamanha rejeição, tamanha indiferença. Eu digo para você que esse é um terreno comum a todos nós. Mas siga no teu propósito que Deus deu para o seu coração de conhecê-lo, de servi-lo, de obedecer aquilo que você sabe que Ele quer que você faça. Não vá nem para a esquerda nem para a direita, caminhe na direção que Deus lhe está dando. Se é para reconstruir, vamos reconstruir. Se Deus está restaurando, vamos seguir o tempo de Deus para a restauração. Mas não terminou aí, eles têm uma última e grande tentativa de frustrar os planos de Zorobabel, que são os planos de Deus, né? No versículo 7 diz assim: E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, daí dá o nome de alguns aqui,
Seus companheiros escreveram uma carta. A carta foi escrita em aramaico. Aramaico porque era a língua diplomática do Império Persa, né? E essa carta está toda descrita na continuidade do capítulo 4. E para economia aqui de tempo, você vai ver que essa carta diz que essa construção, a reconstrução da cidade, a reconstrução do templo, é um perigo para as outras nações e para o próprio império. E eles conseguem, com essa carta, fazer uma paralisação da obra por cerca de 15 anos. Conforme a cronologia e o autor, você vai ver que eles diferem, assim, né? Não há uma coesão mas essa obra é paralisada. A obra de reconstrução. Eles conseguem, de tanto buscar alternativas. Eles pedem que um outro rei persa, não é mais o Ciro que permitiu, já está numa continuidade dos reis aqui da Pérsia, que o rei então diz que é para parar. Muitas vezes essa parada, quando nós estamos caminhando com os nossos planos, nossos projetos, ou estamos servindo a Deus, ou temos um alvo na vida e enfrentando posições que a gente sente que estão muito contrárias, né? Enfrentamentos muito grandes, desgastantes, que parece que às vezes que o inimigo venceu. Se você parasse aqui o texto e falasse, puxa, então eles conseguiram fazer com que derrotaram a obra da construção, Zorobabel então tem que parar, e Ageu, Isaac não estavam profetizando a favor, já não havia recursos. Por que essas nações vizinhas estão conseguindo aparentemente paralisar? Olha, Deus permite a oposição e às vezes permite que aparentemente nós passemos por fracassos, né? Ou frustrações. Se é seu caso, olhar uma área da sua vida que você entregou em oração, que você buscou a Deus, que você enfrentou desafios, enfrentou adversários, enfrentou inimigos e estava caminhando, mas uma hora você vê que estagnou, não se perturbe muito por isso. Não se perturbe porque o Deus que está a favor, ele é maior que qualquer oposição. E nós vamos perceber por quê. Eu quero fazer a leitura de alguns versículos do capítulo seguinte, desses que eu estou lendo, no capítulo 7 e no capítulo 8, que começa a se repetir uma expressão nesses enfrentamentos todos. Então eu vou ler para você o capítulo 7, verso 6, que é como Deus manifesta-se quando nós temos paradas, paralisia, quando a oposição parece que está conseguindo, nossos enfrentamentos estão conseguindo nos deixar estáticos, derrotados. Aparentemente, aqui eles estão derrotados, parece que eles ficam, depende da cronologia, do estudo das datas, mas cerca de 15 anos. Capítulo 7, então, verso 6 diz assim: Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Chama atenção para você, para essa expressão que vai se repetir bastante agora. A mão do Senhor, seu Deus, ou a bondosa mão de Deus estava sobre ele. Aqui já não é Zorobabel, já está falando sobre um outro que vai ser líder, Esdras. A mão do Senhor está sobre ele. No 7:9, bem pertinho do 7:6, diz assim: No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia, então ele está viajando para Jerusalém, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. A boa mão de Deus está sobre os seus, mesmo enfrentando dificuldades, a oposição. A boa mão do Senhor estava sobre ele. Guarda essa expressão, a boa mão de Deus.
No mesmo capítulo 7:28, diz assim: e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus oficiais. Como a mão do Senhor, o meu Deus, estava sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Ele está dizendo, bendizendo a boa mão de Deus, lhe deu coragem. A boa mão de Deus entende a nossos enfrentamentos, a boa mão de Deus nos dá recursos. Nesse texto, a boa mão de Deus favoreceu perante o rei e seus conselheiros. A mão do Senhor, o meu Deus, estava sobre mim. E aí tomei coragem e reuni líderes. Está falando que nas ações práticas da vida dele, de Esdras, né, que é a segunda leva, anos depois de Zorobabel aqui, mais ou menos 60 anos depois, o que eu estou lendo cronologicamente, está dizendo que existe uma boa mão, que concede até graça ao rei, aos conselheiros, que consegue convocar líderes e que dispõe de recursos. Você vai lendo e vai repetindo. Vou ler mais alguns textos. 8:18. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram. Aí ele vai dar uma descrição de muitos nomes judeus que são pessoas que querem voltar. 222 servidores do templo, um grupo de Davi. Aí ele vai descrevendo. Agora a bondosa mão de Deus estava sobre nós. E ele nos trouxe as pessoas certas. Trouxe gente, recursos. 8:22. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Ele não pede um exército de escolta para essa viagem de cerca de 1.500 quilômetros até Jerusalém, que duraria no mínimo 4 meses com a caravana. Ele está dizendo que a bondosa mão de Deus está sobre os que o buscam. A bondosa mão de Deus está sobre a sua vida. Na poderosa mão de Deus e na bondosa mão do Senhor está sobre Esdras e sobre esse grupo, sobre o povo. E a bondosa mão de Deus, ele crê que vai protegê-lo nessa viagem. Para finalizar, podia ter outros. 8:31. No 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Ava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós, e ele nos protegeu do ataque de inimigos, de assaltantes pelo caminho. Assim chegamos a Jerusalém e ficamos descansando 3 dias. Aqui eles chegaram no destino. A mão do nosso Deus esteve sobre nós e nos protegeu na estrada dos inimigos, dos assaltantes. Não existe lugar melhor de estar do que na companhia do Senhor Jesus, porque ninguém pode tirá-lo das mãos de Deus. Ninguém pode tirar a sua vida das mãos de Deus. Ninguém pode arrancá-lo das mãos de Deus, nem os inimigos, os mais ferozes, os mais cruéis. Nem o diabo pode tocar na sua vida. Nada e nem ninguém. Deus pode permitir que nós enfrentemos oposição, desafios, enfrentemos inimigos. Pode permitir até que nós, em certo momento, tenhamos que ter uma estagnação, uma parada, como o templo parou durante cerca de 15 anos. Mas na persistência da sua fé, nessas pelo menos 6 referências sobre a bondosa mão do Senhor está sobre nós. Então a bondosa mão do Senhor estava sobre eles. Por isso que você, voltando para o tempo de Zorobabel, capítulo 6, fui até o tempo de Esdras, e agora voltando para Zorobabel, existe, a partir do 13, a dedicação do templo. Eles constroem o templo.
Eles fazem o templo, não era tão luxuoso quanto o templo de Salomão, esse templo chamado Segundo Templo, Templo de Zorobabel, mas ali existe a dedicação. Diz o versículo 15, capítulo: o templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. E vai descrevendo, 17, para a dedicação do templo de Deus ofereceram touros, fizeram sacrifícios, e vai culminar com a celebração da Páscoa, né? Muito importante essa festa, que lembrava um tempo de libertação, de vitória, que é a Páscoa, que é quando o povo é liberto do Egito, onde, através do anjo exterminador, que leva os primogênitos dos egípcios, mas poupa os filhos mais velhos dos israelitas, por causa do sangue pintado nos umbrais. Com essa celebração, com essa dedicação, é claro que eles venceram a oposição dos povos vizinhos, dos samaritanos e dos outros ali. Então Zorobabel, com a ajuda dos líderes, dos profetas, faz a sua missão ser cumprida e dá ao povo a possibilidade de dedicar-se, de adorar a Deus, devolvendo a identidade do povo, apesar de toda a oposição. Como é que nós podemos terminar o âncora de hoje? Eu penso que você não fique muito surpreendido pelos enfrentamentos que você tem passado na sua vida. Nós temos enfrentamentos de muitos tipos e são às vezes frequentes, nos dão grande trabalho, e às vezes, se você olhar para dentro, lá no seu íntimo, nas suas motivações, você pode pensar como eu, talvez, né? Eu pensei, eu não queria mais estar passando por isso. Não é restauração, Deus não está me provendo tempos de volta, acabou o exílio, nós estamos aqui agora trabalhando em função de um projeto grandioso, que é o templo, já estamos ao altar. Por que Deus permite então que haja tanta batalha, tanta luta, tanta gente contra, tantas pessoas fazendo ruídos? Olha, às vezes eu não consigo dizer o porquê, mas certamente, como você está nas mãos do Senhor Jesus, a sua vida é uma vida de fé. Atravesse esses inimigos na fé. Mesmo se você aparentemente acha que alguma coisa está estrangulando, a pressão está muito forte, permaneça, porque o Senhor sabe como promover e dar livramento pela sua graça, pela sua misericórdia. Como eu li para vocês nas referências, né? A bondosa mão de Deus vai aparecendo. E à medida que Zorobabel e Esdras, né, que é o segundo líder, vão experimentando isso, eles vão reconhecendo que Deus está perto quando nós estamos na luta, quando nós estamos na batalha, quando nós estamos vendo que há oposição contra nós. Tenha bom ânimo, não viva no medo, assustado com a oposição. Lembre-se que a força vem do Senhor. Ele está à sua frente, Ele vai à nossa frente e vai nos concedendo o livramento um a um, vez por vez, passo a passo, até os planos do Senhor Jesus serem cumpridos nas nossas vidas. Os planos do Senhor não são frustrados, não serão frustrados na sua vida. Podemos orar? Senhor, abençoe as pessoas que ouvirem a Tua palavra, que o Teu Espírito traga alento, coragem, que o Senhor também nos dê vitória contra as nossas lutas pessoais, que o Senhor nos dê consolo quanto aos enfrentamentos que estamos atravessando, que o Senhor nos dê força, Senhor, para continuar a cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nessa época que vamos comemorar o Natal, estamos tão pertinho. Nós sabemos que o Senhor nasceu e morreu e ressuscitou, está vivo junto conosco. E podemos nos alegrar na Tua companhia e nas Tuas
boas mãos, que o Senhor tem boas mãos sobre nós, porque nós confiamos no Senhor. Abençoe-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, você comemore, celebre, muita gratidão, essa lembrança que o nosso Senhor Jesus está vivo. E a semana que vem é o nosso último âncora do ano. Nos vemos então. Tchau.